Assista até o final a história deste nerd sortudo. Gojo é um perdedor solitário e suas tentativas de flerte são ainda piores que as suas. Claro, ele passa todo o seu tempo em casa fazendo fantasias exageradas para suas bonecas, ignorando todas as meninas da classe porque ele é um Sigma Mali. Mas um dia, quando a garota mais popular e atraente da classe descobre suas habilidades, ela está disposta a fazer o que for preciso para convencê-lo a fazer um cosplay para ela. Tudo começou quando Gojo viu pela primeira vez as bonecas Hina de aparência fofa que seu avô Kaoru fez à mão. Esse momento o atraiu, e ele decidiu que queria fazer as suas próprias um dia. Mas quando uma amiga de infância descobriu, ela surtou, chamando-o de feminino e estranho, e isso o abalou totalmente. Anos depois, Gojo ainda é o mesmo cara quieto que fica muito animado apenas por olhar uma boneca bonita. Naquela manhã, ele desceu para ajudar Kaoru a preparar o café da manhã. Kaoru brincou, perguntando se ele tinha passado a noite toda estudando como impressionar garotas como os outros caras da sua idade. Gojo deu de ombros, dizendo que ele estava apenas pintando suas bonecas. Kaoru suspirou e disse: "Você sabe que bonecas não fazem bebês, certo?" Gojo riu e disse a ele que tinha dezenas de namoradas. Depois de fingir sobre seu estilo de vida de Dan Bilzerian, Gojo arrastou-se para a escola para lidar com o mundo real. A verdade é que ele não tinha ninguém. Cara estava completamente sozinho, assim como alguns de vocês, garotos chatos. Sentado na aula, ele suspirou, pensando que talvez ninguém quisesse sair com alguém que passa o dia inteiro olhando para bonecas e usando pincéis pequenos para pintá-las. Do nada, uma garota loira chamada Kita veio voando em direção a ele e bateu a cabeça bem na mesa dele. Mas pessoal, eu e Gojo estamos pensando, de onde essa garota veio? Os amigos dela correram para ver se ela estava bem, e depois de dizer desculpa pela batida, Gojo ficou todo nervoso só de ela falar com ele, como alguém que nunca teve um encontro. Então ela notou uma mancha estranha no braço dele e tentou limpá-la. Gojo entrou em pânico, dizendo rapidamente que não foi nada demais. Ela sorriu, saiu correndo, e felizmente ninguém percebeu que era tinta. Enquanto isso acontecia, uma das amigas de Kita contou ao grupo sobre algo que aconteceu no dia anterior. Aparentemente, esse cara de academia bonito estava andando perto do salão deles apenas para flertar com a Kita, mas assim que ele viu os chaveiros de anime dela, ele riu e a chamou de nerd de anime, assim como nós, pessoal. Isso afetou um nervo. Kita apenas revirou os olhos e foi embora, pensando que preferia ser levada por um mendigo de estrada do que falar com ele novamente. Os amigos dela não tinham certeza se ela exagerou, já que o cara era atraente, mas Kita deixou claro que não suporta caras que desprezam as pessoas por gostarem do que amam. Ao ouvir isso, Gojo apertou o braço em silêncio, sentindo-se estranhamente conectado ao que ela disse. Ele pensou como deve ser legal ter pessoas ao redor que realmente te aceitam. Mais tarde naquele dia, Gojo ficou depois da aula para limpar enquanto os outros foram embora, inventando desculpas aleatórias. Enquanto ele estava limpando as coisas, a porta rangeu e entrou Kita. Ele achou que ela tinha deixado algo para trás, mas ela entrou e começou a ajudá-lo a limpar. Chocado, Gojo perguntou por quê. Quando ela soube que todos o abandonaram, ela os criticou e disse que estavam tratando-o como um capacho. Gojo apenas deu de ombros, dizendo que não se importava em ajudar, mas Kita não aceitou isso. Ela disse para ele parar de guardar tudo para si. Alguns dias depois, Gojo acidentalmente se machucou enquanto costurava, e Kaoru se ofereceu para pegar um curativo. Sozinho, Gojo continuava a repassar as palavras de Kita, percebendo o quanto ele havia enterrado seus sentimentos desde que aquela garota o chamou a atenção anos atrás. Nesse momento, sua máquina de costura quebrou. Quando Kaoru voltou, ambos concordaram que a máquina era antiga. Naquela noite, chateado por não poder terminar a fantasia, Gojo de repente teve uma nova ideia. Na tarde seguinte, após a aula, Gojo pegou a velha máquina de costura de economia doméstica, aquela que ninguém nunca tocava, e até trouxe sua boneca um pouco assustadora. Do nada, Kita entrou, assustando-o tanto que ele deixou cair como se estivesse amaldiçoado. Ele se lançou para pegá-lo e se preparou, pensando que ela iria repreendê-lo. Mas em vez disso, Kita ficou impressionada que ele sabia usar uma máquina de costura. Ela perguntou onde ele aprendeu e Gojo disse que sua família tinha uma loja de bonecas Hina. Ela então pediu para ver a boneca que ele estava segurando. Gojo hesitou, mas entregou. Quando Kita disse que era bonita, Gojo congelou. Ninguém nunca tinha dito algo legal sobre os interesses dele antes. Ele explicou que a boneca foi feita pelo avô dele, não por ele, porque tudo que ele sabia fazer eram roupas. Foi então que Kita começou a desabotoar seu uniforme escolar, e ele pensou: bem, você sabe o que ia acontecer ali mesmo. Sem piscar, ela disse para ele se virar, e Gojo, totalmente confuso, apenas fez o que ela disse. Quando ela deu o sinal verde, ele se virou para vê-la em um vestido preto simples. Ele perguntou o que era, e ela lhe passou uma foto da roupa que estava tentando copiar. Gojo olhou para a foto, meio que se perguntando se ela costurou com os olhos fechados. Ele começou a apontar tudo o que estava errado, criticando totalmente até notar os olhos dela lacrimejando. Em pânico, Gojo caiu de joelhos e pediu desculpas como se sua vida dependesse disso. Kita disse ao Gojo para não se preocupar, ela não estava nem um pouco brava.
Ela explicou que o motivo pelo qual o vestido ficou tão ruim foi porque ela queria entrar no mundo do cosplay. Para ela, se vestir como seus personagens favoritos era a melhor maneira de mostrar amor. Me digam nos comentários, pessoal, o que vocês acham do amor pelo cosplay? Mas como ela não tinha uma máquina de costura, vinha usando a da escola e claramente não tinha ideia do que estava fazendo. Então, uma ideia surgiu em sua cabeça. Kita virou-se para Gojo e perguntou se ele poderia ajudá-la a fazer roupas de cosplay. Vendo o quão animada ela estava com toda a situação, e lembrando de quando ela defendeu as pessoas que amam o que amam, ele está pensando novamente. Agora talvez finalmente aconteça uma sessão de BJ. Mas de qualquer forma, Gojo concordou em dar o seu melhor. Ela pulava como uma criança pequena, e ele apenas ficou lá, surpreso por realmente ter se conectado com alguém como ela. Enquanto conversavam mais, Kita mencionou casualmente o nome do personagem que ela queria fazer cosplay, e era de um jogo adulto completo. Gojo piscou e pediu para ela repetir isso. Ela esclareceu, dizendo que era um simulador de namoro onde o cara se matricula em uma escola de garotas. E bem, se diverte muito mais do que vocês em toda a vida, pessoal. Gojo, surpreso, admitiu que estava totalmente fora de sua profundidade. Enquanto Kita continuava explicando a história absolutamente louca do jogo dela, Gojo lutava para acompanhar. Cara nunca tinha tocado em um controle na vida. No começo ele achou que ela estava só brincando, mas então ele viu o brilho de alegria pura e degenerada em seus olhos e percebeu. Ah não, ela está falando sério. Ela começou a falar animadamente sobre uma personagem chamada Shizuko, dizendo que se não pudesse estar em um relacionamento com ela, pelo menos gostaria de se tornar ela. Gojo ficou silenciosamente surpreso com o quão genuinamente feliz ela parecia enquanto falava sobre um jogo que definitivamente exigia apenas uma mão para jogar. Me digam nos comentários, pessoal, vocês gostam de jogos de uma mão ou não? Quando ele apontou nervosamente que o jogo parecia precisar de uma restrição de idade, Kita de repente desenvolveu uma audição seletiva. Ele já nem se surpreendia mais que as garotas também gostavam dessas coisas. Mas Kita insistiu, dizendo que não importava se você era um cara ou uma garota, contanto que estivesse se divertindo com a porta trancada, estava valendo. Isso trouxe de volta memórias da época em que seu amigo de infância zombou de seus hobbies, e naquele momento, Gojo concordou em ajudar sem hesitação. Enquanto começavam a planejar, Gojo pegou seu telefone para descobrir por onde começar, mas Kita puxou um guia completo, dizendo que tinha tudo o que ele precisava. Ela admitiu que ainda não entendia a maior parte, e estava preocupada que ele achasse que ela era burra. Gojo apenas sorriu e disse que começaria com as medidas dela na próxima vez, já que já estava tarde. Ela assentiu e agradeceu a ele, animada para o primeiro projeto de cosplay de verdade deles. Naquela noite, Gojo estava deitado na cama, pensando no dia louco, e não podia acreditar em quanto tinha acontecido. Curioso, ele abriu o livro que a Kita deu a ele, e imediatamente foi impactado com o tipo de conteúdo que faria qualquer alma pura correr para se proteger. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Gojo abriu a porta e ficou surpreso ao ver a Kita em pé lá. Ele perguntou como ela encontrou o lugar dele, e ela disse casualmente que pesquisou o nome dele com bonecas Hina no Google, então acampou do lado de fora nos arbustos. Antes que ele pudesse reagir, ela lhe entregou um bolo como se fosse totalmente normal e simplesmente entrou. Kita foi direto para o quarto dele e riu de como estava bagunçado. Então ela notou os pincéis de boneca dele e se abaixou para dar uma olhada. Infelizmente, Gojo olhou para ela por trás e toda a sua energia se concentrou em suas calças. E eu não sei como ele está controlando esse tipo de tortura. Kita se virou para ele e disse casualmente: "Tudo bem. Vamos começar." Mas sendo um virgem há 20 anos, Gojo entendeu completamente errado o que Kita quis dizer. Ela lembrou que ainda precisavam tirar suas medidas, mas o cérebro dele deu um curto-circuito e ele ficou vermelho como um tomate. Ele sugeriu nervosamente talvez da próxima vez, porque ele poderia lidar com essa tortura, esse Evlock 7. Quando ela perguntou o porquê, ele gaguejou e apontou que o livro que ela lhe deu parecia um pouco sofisticado, especialmente a parte onde sugeria tirar medidas usando apenas roupas íntimas. Sem hesitar, Kita abriu a camisa e ajudou a alcançar o portão do céu. Quero dizer, pessoal, ela revelou que já estava usando um maiô por baixo, então não se preocupem. Gojo congelou, pensando internamente como aplaudi-la o mais rápido possível, mas ele não teve escolha a não ser começar. Ele decidiu começar pela cabeça dela para jogar seguro, e tentou manter as mãos firmes para não esbarrar acidentalmente nela. Mas quando Kita de repente inclinou a cabeça para ver o que estava demorando tanto, Gojo entrou em pânico e se fechou em modo de defesa total. Depois de se acalmar, ele pediu a ela para se virar, achando que seria mais fácil se ele não pudesse ver o rosto dela. O plano deu errado imediatamente quando ela se moveu e ofereceu um ângulo inesperado, e Gojo foi espiritualmente esmagado novamente. Ele perguntou como ela não se envergonhava de nada disso, mas Kita apenas disse que não se importava. Tornar-se Shizuko era o objetivo, e as instruções tinham que ser seguidas. Sentindo-se culpado, Gojo pediu desculpas por deixar sua mente devagar e prometeu levar as coisas a sério. Assim que ela se vestiu, ele pediu referências de jogos para melhor desenhar a roupa. Kita entregou 2 CDs de jogos, mas tudo em que Gojo conseguia se concentrar era no maiô dela. Assim como eu, pessoal. Quem
quem está tendo a visão completa por trás das tramas. Você deixa, essa é uma CDs. CDs são para Saiyans. Mais tarde naquela noite, Kaoru chegou em casa e quase deixou cair suas bolsas quando viu Gojo grudado na tela, totalmente focado em algum videogame super restrito. Ele pensou que seu neto finalmente tinha chegado naquela idade, mas ficou surpreso por precisar tomar notas. Naquela noite, Gojo teve um sonho louco, onde ele orgulhosamente mostrou a Kita o vestido de cosplay finalizado. Mas então as coisas tomaram um rumo estranho no sonho. Ela se transformou completamente em sua personagem e de repente levantou a saia, exibindo-se para ele sem o portão do céu novamente. Gojo do sonho ficou sem palavras. Gojo da realidade acordou em pânico total, encharcado de suor e vergonha. Mortificado, ele disse à boneca Hina próxima para parar de julgá-lo. Mais tarde na escola, ele não conseguia parar de se preocupar em encontrar a Kita, sabendo que ela tinha estrelado em seu filme muito voltado para adultos. Momentos depois, Kita desceu o corredor, chamando a atenção como de costume. Todos admiravam como ela estava deslumbrante e confiante. Ela avistou Gojo, parou e agradeceu calorosamente por toda a ajuda. Naquele sábado, Gojo ficou muito envergonhado enquanto flashes do sonho voltavam à sua mente. Enquanto isso, Kita manteve a casualidade, conversando como se tudo estivesse normal. Do nada, o grupo de amigos dela apareceu, assim como seu ex aparece assim que você está bem. Uma das meninas percebeu o nervosismo de Gojo e sugeriu que talvez devessem dar um espaço para ele. Kita tentou tranquilizá-los, dizendo que não era nada demais, mas ao virar, ela acidentalmente esbarrou nele, proteção do protagonista. A alma de Gojo quase deixou seu corpo enquanto o caos irrompia em sua mente. Felizmente, as garotas perceberam que estavam atrasadas para a aula, e Kita acenou para ele com um sorriso. Gojo estava realmente feliz que ela ainda o tratava da mesma forma na escola, até que ele ouviu alguns colegas sussurrando, questionando se alguém como a Kita algum dia se interessaria por um cara como ele. Mais tarde na aula, Kita correu para falar com Gojo, mas ele deu uma desculpa qualquer só para brincar com seu joystick no banheiro, igual a vocês. O resto do dia, Kita continuou tentando falar com ele, mas ele continuou a evitá-la como um ninja até a escola terminar, deixando-a meio chateada. Quando Gojo estava prestes a sair, Keita finalmente o alcançou e perguntou se ele iria com ela escolher o tecido para o figurino. Mas quando todos se viraram para olhar para ele como se ele tivesse cometido um crime em banheiros públicos, ele entrou em pânico e disse não antes de sair correndo. Ele encontrou um lugar atrás de uma cerca para se esconder e murmurou um pedido de desculpas por tê-la ignorado, apenas para perceber que Keita estava literalmente bem ao lado dele. Ela disse para ele parar de fugir como um estranho. Quando ela perguntou por que ele a estava evitando, Gojo disse que eles deveriam conversar em privado para que as pessoas não assumissem que se conheciam. Mas Keita apenas olhou para ele como se estivesse quebrado, e lembrou-lhe que já eram amigos. Isso fez com que Gojo congelasse. Ele, nervosamente, mencionou os rumores de namoro que circulavam pela escola, mas Keita não se importou nem um pouco. Na verdade, ela achou hilário e zombou dele sobre isso. Então ela pegou sua mão e o arrastou para a loja de tecidos. Na loja de cosplay, Gojo mostrou a ela um esboço detalhado de várias vistas do traje da Shizuko. Keita ficou chocado ao ver que ele se esforçou tanto. Eles decidiram quais peças comprariam e quais fariam do zero. Primeiro, o material para o vestido. Keita escolheu um tecido preto brilhante, mas Gojo explicou que Shizuku transmitia uma energia de alta classe, então o vestido deveria ser mais grosso e pesado. Mas ao verificar a etiqueta de preço, Gojo percebeu que não trouxe dinheiro. Ele se desculpou de forma constrangida, mas Keita tirou um envelope gordo de dinheiro e disse para ele aproveitar à vontade. Ele hesitou, mas ela sugere que eles vão para a loja de medicamentos. Mas Gojo entrou em pânico e foi para a próxima parada, que basicamente era o paraíso para quem evita cabelo real, uma loja de perucas repleta de todas as cores imagináveis. Gojo ficou sinceramente impressionado. A variedade era insana, e as cores eram tão boas que ele ficou um pouco corado só de olhar para elas. Keita chamou para a seção de perucas pretas, já que Shizuku tinha cabelo preto azulado. Mas Gojo, pensando como um designer, sugeriu que usassem um tom de roxo escuro, já que a cor temática do personagem era roxa. Keita olhou para ele em choque, percebendo que ele sabia muito mais sobre isso do que ela. Ele acrescentou que eles precisariam de uma peruca longa para combinar com o penteado desigual de Shizuko. Ao ouvir isso, Keita admitiu que sempre acaba escolhendo as coisas erradas sempre que faz compras sozinha, e ficou genuinamente feliz que Gojo veio com ela. Aquele comentário o atingiu fortemente. Ele se sentiu um pouco honrado por ser útil para uma garota de verdade pela primeira vez. Depois que terminaram as compras de peruca, Keita disse a ele que havia um último lugar para visitar. Para o horror de Gojo, eles entraram diretamente em uma loja de lingerie, a terra das ligas e meias. Ele imediatamente entrou em pânico, pensando que seria preso apenas por estar ali. Mas Keita lhe disse calmamente que casais fazem compras lá o tempo todo. Então, sem se importar com nada, ela levantou um pouco a saia para mostrar uma cinta liga. Uau, bonito, Gojo murmurou mal se segurando. Ele implorou para que ela parasse antes que seu cérebro desse um curto-circuito, mas Keita apenas riu e continuou provocando até que ele estivesse à beira de um colapso emocional.
Depois eles saíram de um restaurante, passando por uma mulher mais velha amargurada que os olhou com inveja. Gojo ainda estava mentalmente perturbado, pensando nas cenas quentes do jogo de Keita. Seus murmúrios sobre o jogo naquela cena fizeram todos na fila ficarem pálidos. A juventude moderna era verdadeiramente assustadora. Enquanto caminhavam, Gojo se ofereceu para levar todos os tecidos para casa e começar a trabalhar nos desenhos dos padrões. Ele perguntou se havia algum evento real em que as pessoas usassem essas roupas. Keita se animou e explicou sobre convenções de cosplay onde as pessoas se fantasiam e tiram fotos. Ela também mostrou fotos das redes sociais, incluindo uma garota que faz cosplay de personagens super ousados, mas nunca aparece em eventos reais. Gojo não conseguiu deixar de pensar que ela pode ter algum drama familiar não resolvido, mas Keita estava ocupada demais sendo fã do último upload da garota. Enquanto folheava fotos, Keita perguntou se Gojo não achava que meninas de verdade valiam a pena usar aquela palavra. Gojo explicou que, sendo filho único, ele nunca se sentiu muito conectado com as pessoas, mas a primeira vez que viu uma boneca Hina, ela era tão bonita que o emocionou. Desde então, ele usava essa palavra apenas para coisas que realmente importavam para ele. Keita apontou que, como as bonecas Hina têm rostos perfeitos, ele deve gostar de aparências. Gojo não negou. Bonito é bonito. Ela concordou, dizendo que é totalmente válido ter padrões que você não está disposto a comprometer. Naquele momento, os olhos de Keita se fixaram em algo que a fez perder todo o controle. Carne grelhada enrolada em espetos. Ela praticamente vendeu a alma para conseguir uma mordida. Poucos minutos depois, Keita levantou um enorme espeto de carne grelhada e começou a mastigar, claramente apreciando cada mordida. Gojo recusou educadamente quando ela ofereceu um pouco a ele, o que o lembrou que ainda lhe devia pelo ramen. Quando ele enfiou a mão no bolso para tirar algum dinheiro, Keita o interrompeu e disse que essa refeição estava totalmente por conta dela. Quando Gojo tentou argumentar, ela sorriu e explicou que isso significava muito para ela. Poucas pessoas jogam os jogos que ela recomenda. E o fato de Gojo não apenas ter jogado, mas também recriado a roupa em tanto detalhe, a impressionou. Ela só queria agradecer. Gojo sentiu-se profundamente comovido até que ela estendeu o espeto meio comido que estava mastigando e perguntou se ele queria uma mordida. Ele imediatamente recusou, percebendo que seria praticamente um beijo indireto. De repente, Keita se virou para ele e perguntou se parecia que ela estava comendo demais. Julgando pela expressão no rosto de Gojo, ela obteve sua resposta. Envergonhada, ela rapidamente defendeu seu amor por comida, jurando de cima a baixo que ainda caberia na roupa sem problemas. Tentando mudar de assunto, Gojo perguntou quando seria o evento de cosplay, e ela respondeu que o próximo seria em 2 semanas. Foi quando a realidade bateu. Ela olhou o horário, percebeu que estava prestes a perder o trem, e saiu correndo. Gojo ficou ali parado, pirando sobre como a agenda estava apertada. No caminho de volta para casa, sua mente não parava de girar. 2 semanas para terminar uma roupa inteira parecia impossível, mas ele não conseguia parar de pensar em como a Keita ficaria animada para usá-la. Ele tinha que tentar. De volta em casa, Kaoru percebeu que Gojo estava fora mais tarde do que o habitual. Quando Gojo pediu desculpas, dizendo que perdeu a noção do tempo fazendo compras com um amigo, Kaoru ficou feliz por ele ter um amigo. Mas no momento em que viu um par de meias na sacola de compras, o choque foi tão grande que ele literalmente desmaiou. Mais tarde no hospital, Miori, prima de Gojo, entrou apressada parecendo preocupada. Gojo rapidamente a tranquilizou, dizendo que Kaoru não havia se machucado gravemente. Após ser examinado, Kaoru foi liberado para sair. Miori ofereceu-se para deixar ele ficar na casa dela e descansar por alguns dias, e Gojo concordou que parecia um bom plano. Ele prometeu deixar algumas roupas no dia seguinte, embora Kaoru parecesse muito mais preocupado em deixar seus preciosos pincéis de pintura para trás. Durante a viagem de carro de volta à casa de Miori, Gojo olhou fixamente pela janela, o peso do prazo de 2 semanas pairando pesadamente sobre seus ombros. 2 dias depois, Keita descobriu por que Gojo estava ausente da escola, mas quando ela viu o quão cansado e estressado ele parecia, ela gentilmente disse a ele para procurá-la se precisasse de alguma coisa. Gojo agradeceu com um pequeno sorriso e assegurou que ele se viraria. Mesmo assim, Keita sugeriu que eles trocassem números de telefone para qualquer eventualidade. Enquanto voltavam para a aula, Gojo de repente percebeu que não tinha mexido no vestido de cosplay por 2 dias inteiros. O pânico começou a se instalar, as coisas pioraram quando Keita casualmente lembrou que as provas intermediárias estavam se aproximando. Gojo ficou paralisado. Com os exames chegando, cuidando de Kaoru e tentando manter o vestido no caminho certo, ele não tinha ideia de como equilibraria tudo. Quando Keita perguntou se ele estava bem, Gojo respondeu com um fraco sim, mas por dentro ele sabia que estava se afogando. Naquela noite, ele recebeu uma ligação de alguém que queria um tour pela oficina de bonecas Hina. Era a única chance deles visitarem, então Gojo concordou mesmo que isso significasse abrir mão de mais do seu tempo. Depois de desligar, ele se agachou no chão, sobrecarregado. Ele não fazia ideia de como manter todas as peças de sua vida juntas. Aquela semana inteira se tornou um borrão entre visitas ao hospital para ver como Kaoru estava, conduzir tours na loja e tentar desesperadamente costurar sempre que podia.
Kita percebeu como Gojo tinha se tornado sério e distante, mas ela não teve a chance de falar com ele antes de ele desaparecer após a aula. Naquela noite, ela apareceu na casa dele, mas parecia totalmente deserta. Supondo que ele estivesse na casa de Miori ajudando, ela saiu em silêncio esperando que ele estivesse bem. Por dentro, no entanto, as coisas estavam desmoronando. A casa era um campo de desastre e Gojo estava deitado de bruços no chão, sentindo que poderia vomitar. Ele não dormia direito há dias e o vestido ainda não estava pronto. Sua mente voltou a um momento em que ele perguntou a Kaoru por que ele levava seus pincéis de pintura para todo lugar. Kaoru disse que mesmo um dia sem eles fazia suas mãos se sentirem rígidas. Enquanto isso, Gojo nem conseguia se lembrar da última vez que pegou um pincel. Esse pensamento o arrasou. E se ele não tivesse talento para fazer bonecas Hina como seu avô? E o vestido ainda longe de estar pronto. Isso só trouxe à tona mais memórias dolorosas, especialmente da garota do seu passado que lhe disse que o odiava e o deixou emocionalmente destruído. Ele começou a chorar de pura frustração, mas então, ele se lembrou de perguntar a Kaoru certa vez como ele nunca se cansava de fazer bonecas, mesmo depois de fazer isso todos os dias. O avô dele dizia que quando você ama algo, você supera as partes difíceis. Ele até mostrou ao Gojo um álbum cheio de clientes felizes sorrindo em suas peças personalizadas, um lembrete do porquê o trabalho era importante. Pensando em como Kita ficaria animada para usar o vestido terminado, Gojo enxugou as lágrimas, amarrou uma bandana e voltou ao trabalho. No dia antes do evento, Kita não podia acreditar no que via quando viu o cosplay terminado. Gojo disse a ela que estava pronto, e agora ela podia ir a qualquer evento que quisesse. Mas ela balançou a cabeça e disse que ainda não tinha escolhido um evento. Ela estava esperando o vestido ficar pronto primeiro. Gojo soltou um suspiro de alívio, percebendo que não tinha estragado nenhum plano, mas então os olhos de Kita se encheram de lágrimas. Ela pediu desculpas, dizendo que não tinha ideia de quanto ele estava passando. Gojo admitiu que também estava errado por seguir em frente sem contar nada a ela. Enquanto as lágrimas rolavam, Gojo sugeriu que ela experimentasse o vestido para que ele pudesse ver como tudo se encaixava e fazer ajustes finais, se necessário. Kita tentou apontar como ele parecia exausto, mas Gojo apenas sorriu e disse que vê-la feliz no traje era tudo que ele precisava. O humor dela melhorou e ela prometeu arrasar no vestido como se sua vida dependesse disso. Gojo ajudou a pentear o cabelo dela para trás e prepará-lo para a peruca. Eles discutiram o estilo de maquiagem de Shizuko e decidiram qual visual combinaria melhor. Quando Gojo disse que já tinha alguns cílios postiços, Kita levantou uma sobrancelha e perguntou se eles pertenciam a uma namorada secreta ou a alguma versão alternativa dele escondida no armário. Gojo rapidamente explicou que eles eram para as bonecas Hina, que, apesar de serem silenciosas e imóveis, eram surpreendentemente trabalhosas. Gojo começou a falar animadamente sobre sua paixão por bonecas Hina, explicando como profissionais como seu avô Kaoru podiam identificar quem fez uma boneca apenas olhando para as sobrancelhas. Ele compartilhou como esperava um dia alcançar aquele nível para criar bonecas com a mesma habilidade e alma que seu avô tinha. Ao ouvir isso, Kita olhou para ele com admiração e disse com confiança: "Se alguém pode fazer isso, é você?" Isso fez Gojo sorrir, e a expressão em seu rosto praticamente fez o coração dela pular uma batida. Depois daquele momento 12, eles voltaram a fazer a maquiagem da Shizuko. Então, Kita tirou a roupa para vestir o cosplay completo. Quando ela chamou Gojo de volta, ele entrou e congelou. Era como se o personagem dos seus sonhos tivesse acabado de entrar na vida real. Surpresa, ele disse a ela que ela parecia exatamente com Shizuku, e Kita se iluminou, agradecendo a ele por tornar tudo isso possível. Gojo perguntou como era a sensação de usar a fantasia. Ela se moveu um pouco e disse que levantar os braços era difícil, o que fez Gojo perceber que ele não havia projetado a roupa pensando na mobilidade. Então, sem vergonha, Kita pegou seu peito de brincadeira e riu, impressionada com o quão bem Gojo havia acertado a forma e o ajuste. Ela também percebeu que o vestido era curto o suficiente para mostrar um vislumbre de sua roupa íntima, o que deixou Gojo silenciosamente orgulhoso de sua atenção aos detalhes. Talvez seu lado pervertido estivesse se transformando em um talento útil. Kita gritou de alegria e implorou para ele tirar fotos. Ele concordou e tirou algumas fotos, mas apontou que todas pareciam apenas a Kita fantasiada. Como ela estava fazendo cosplay, ele disse que ela precisava posar como a Shizuko posaria. Ela concordou e escolheu um fundo cinza neutro. Tentando canalizar a vibração fria e misteriosa de Shizuko, ela fez uma pose séria, mas não pôde deixar de sorrir ao pensar em como estava feliz. Depois de mais algumas tentativas, ela finalmente acertou o visual. Gojo elogiou ela e eles continuaram até conseguirem as fotos perfeitas. Quando ela as revisou, ficou encantada com o resultado. Ela até criou uma nova conta de cosplay só para postá-las online. Foi aí que a Kita percebeu que realmente queria ir ao evento de cosplay afinal. E sem hesitar, ela convidou Gojo para ir com ela. No dia seguinte, Gojo e Kita chegaram ao evento de cosplay. No momento em que ela saiu, seus olhos brilharam como os de uma criança em uma loja de doces cercada por cosplayers profissionais por toda parte.
Ela se virou para Gojo e o agradeceu novamente por tornar o sonho dela em realidade. Mas Gojo não estava realmente ouvindo, ele estava perdido em pensamentos. Quando Kita percebeu sua expressão vazia, ela perguntou o que havia de errado. Ele explicou de forma desajeitada que se sentia completamente deslocado, cercado por algo que parecia um oceano de estrogênio. Todos pareciam estar olhando. Kita riu, dizendo que eles provavelmente estavam olhando para sua roupa ousada. Mas Gojo insistiu que era ele ali parado com roupas normais. Em resposta, Kita balançou o peito de brincadeira e disse para ele relaxar. Sentindo-se um pouco mais à vontade, eles seguiram para a praça principal. Lá, um cara muito suado com uma câmera se aproximou e perguntou se ela estava se fantasiando de Shizuku. Isso deixou Kita animada imediatamente. Ele perguntou se podia tirar algumas fotos e ela concordou alegremente. Gojo se afastou enquanto ela entrava no modo personagem, fazendo pose após pose como se tivesse feito isso desde sempre. Depois de conferir as fotos, Kita pediu para tirar algumas junto com o fã. O pobre rapaz ficou vermelho como um tomate apenas por estar ao lado dela, claramente impressionado. Ainda assim, ele conseguiu dizer obrigado após a sessão. Logo, mais pessoas notaram ela, e não demorou muito até que uma fila de fotógrafos se formasse. Enquanto observava a multidão, Gojo avistou uma cosplayer vestida como uma garota dragão, uma versão feminina de um personagem masculino. E ele percebeu que todos estavam ali sendo quem queriam ser. Isso o fez sorrir. Quando ele olhou para trás e viu Kita rindo e posando, sentiu orgulho de ter realmente ajudado ela a alcançar este momento. Mas então, um pensamento triste surgiu. Agora que sua promessa foi cumprida, seria isso o fim? Ele pararia de passar tempo com ela? Ele percebeu o quanto essa jornada significava. Sair depois da aula, ter uma garota no seu quarto pela primeira vez, aprender tantas coisas novas. Todas essas foram primeiras experiências e ele estava genuinamente grato por isso ter acontecido. Naquele momento, Kita olhou para ele e deu o tipo de sorriso que só ela conseguia fazer. Em seguida, ela correu até ele claramente feliz por ele não ter desaparecido novamente. Ela se inclinou e sussurrou que sua roupa estava caindo aos pedaços. Gojo, preocupado, perguntou o que estava errado. Kita explicou que, após ver as fotos de ontem, percebeu que Shizuku tinha um pouco mais de volume na parte superior. Então ela colocou 2 sutiãs para combinar com o visual do personagem e agora o peito dela estava praticamente explodindo. Além disso, o tecido era muito grosso e ela sentia como se estivesse derretendo por dentro. Gojo imediatamente se culpou por escolher um material tão pesado. Para se refrescar, eles foram para dentro e pararam em uma escada. Kita, ofegante, disse que não conseguiria chegar ao camarim. Gojo entregou a ela um adesivo refrescante e uma toalha para ajudar. Ela tirou a gravata, a única coisa que mantinha a sanidade de Gojo, e ele tentou se concentrar enquanto ela enxugava o suor. Quando ele procurou dicas sobre como evitar insolação, os resultados basicamente disseram a ela para se despir. Antes que ele pudesse reagir, Kita casualmente pediu para ele abrir um pouco o zíper do vestido dela. Gojo ficou nervoso, mas percebeu que ela estava realmente com dificuldades. Então ele se recompôs e desceu o zíper das costas cuidadosamente. O suspiro de alívio que ela soltou depois fez com que ele ficasse completamente vermelho. Então ela pediu para ele passar um pano nas costas dela e ele fez, enquanto implorava para ela manter o volume baixo para não chamar a atenção. Ela até levantou um pouco os shorts para refrescar as pernas, garantindo que estava usando shorts de segurança por baixo. Gojo prometeu ajustar o design da roupa mais tarde para ser mais confortável em calor. Com isso resolvido, Kita disse que queria voltar à praça mais uma vez. Uma vez lá, ela avistou a fotógrafa que ela havia deixado esperando antes. Ela correu até ela, pediu desculpas por ter sumido e se ofereceu para fazer uma última sessão de fotos antes de ir embora. A mulher concordou alegremente e a levou para um local sombreado. Ela pediu a Kita para olhar diretamente para a câmera, mas quando estava prestes a clicar o obturador, uma rajada de vento levantou a saia de Kita. A fotógrafa entrou em pânico e prometeu deletar a foto, mas Kita estava mais preocupada com uma coisa. Espere, eu estava mesmo olhando para a lente? No caminho de volta, no trem, Kita agradeceu a Gojo novamente por fazer tudo acontecer. Gojo respondeu que ele também estava agradecido. Toda a experiência significou muito. Mas à medida que a empolgação desaparecia, ele começou a olhar para baixo, pensando que este poderia ser o fim do tempo deles juntos. Percebendo a mudança, Kita perguntou qual deveria ser seu próximo cosplay. Gojo ficou surpreso, assumindo que Shizuku fosse algo único. Mas Kita revelou casualmente que tinha dezenas de personagens que queria experimentar. Enquanto ela começava a nomeá-los, o humor de Gojo melhorou. Ela percebeu seu sorriso e o provocou sobre isso. Ele admitiu que estava animado para continuar trabalhando com ela. Kita riu e disse que até conseguiria um manequim de vestido para ele. Mas quando ela se virou para mostrar-lhe algo, viu Gojo mal conseguindo ficar acordado. Ela sorriu e disse-lhe para tirar uma soneca. Enquanto ela divagava suavemente sobre como o dia tinha sido divertido, Gojo, quase adormecido, sussurrou que ela estava bonita. Seus olhos se arregalaram. Ela se lembrou de que ele disse que só usava essa palavra quando algo realmente importava. Corando, ela se virou e o viu completamente adormecido. Mais tarde, eles voltaram para a casa de Gojo. Kita se ofereceu para lavar a peruca, então Gojo leu as instruções enquanto ela seguia.
Ela achou surpreendentemente fácil, mas quando se virou para dizer isso, se pegou olhando para ele como uma total apaixonada. Enquanto isso, Miori levou Kaoru para casa, brincando sobre o incidente das meias. Ela disse que era normal para os meninos adolescentes entrarem em pânico quando ficam sem meias. Quando eles entraram, Kaoru viu Gojo segurando um vestido ao lado de Kita e gritou. Mais tarde, Kaoru se desculpou por ter reagido exageradamente. Gojo prometeu que nada estranho aconteceu. Kaoru acreditou nele e elogiou o vestido, embora Gojo tenha dito que ainda tinha espaço para melhorar. Enquanto os dois examinavam, Kita os observava coração disparado. Foi quando percebeu que estava completamente apaixonada por Gojo. Vê-lo se conectar com o avô fez seu peito se sentir engraçado até que seu estômago atraiu com um alto ronco. Gojo perguntou se ela estava com fome. Kaoru sorriu e a convidou para ficar para o jantar. Naquela noite, Kita devorou a comida de Gojo. Ela o elogiou por ser habilidoso na cozinha. Ele explicou que aprendeu depois que seus pais faleceram. Kita compartilhou que a mãe dela também havia falecido e que seu pai trabalhava longe, então ela morava sozinha. Kaoru perguntou se ela estava se alimentando corretamente. Kita mostrou uma foto de seu enorme estoque de salsichas. Gojo parecia traumatizado. Kaoru, meio brincando, alertou-a sobre problemas cardíacos. Kita disse que bebe leite e iogurte para se manter equilibrada, mas Kaoru insistiu que ela deveria se juntar a eles para jantar com mais frequência. Depois, Gojo acompanhou Kita até a estação e pediu desculpas por mantê-la fora até tão tarde. Ela disse para ele não se preocupar, que teve um ótimo momento. Quando chegaram, Kita hesitou um pouco antes de nervosamente perguntar se o veria novamente amanhã. Gojo disse sim com um pequeno sorriso e ela acenou adeus antes de correr para pegar seu trem. A bordo, Kita estava sentada silenciosamente, confusa sobre por que se sentia tão estranha. Ela se lembrou de Gojo dizendo que não haviam feito nada de estranho e começou a se perguntar o que poderia ter acontecido se eles tivessem. No dia seguinte, o tempo mudou. Uma forte chuva caiu enquanto uma garota corria em direção à loja de Kaoru. Vendo-a encharcada do lado de fora, Kaoru presumiu que ela devia ser uma amiga de Gojo e a convidou para entrar. Mais tarde naquela tarde, quando Gojo chegou em casa da escola, Kaoru mencionou que precisava sair e disse casualmente que alguém estava esperando dentro. Quando Kaoru saiu, Gojo congelou. Ele só tinha uma amiga e ela estava no trabalho, quem Kaoru deixou entrar na casa. Preocupado que pudesse ser uma invasão, Gojo correu em direção ao banheiro, mas quando ele abriu a porta, foi recebido com a visão de uma garota baixa sem nenhuma roupa. Ela escorregou em um pouco de água e caiu, mostrando-se para Gojo no processo, dando-lhe seu primeiro vislumbre de um tesouro proibido. Belo. Infelizmente, o caos desencadeou uma memória estranha. Ele se lembrou de ter perguntado a Kaoru uma vez por que uma das suas bonecas não tinha cabelo. Kaoru explicou que as cabeças foram finalizadas separadamente das perucas, o que estranhamente combinava com a suavidade que ele tinha acabado de ver. Assim que as coisas se acalmaram, Gojo pediu desculpas à garota misteriosa e perguntou o que a trouxe até lá. Ela perguntou se ele era o cara que fazia as roupas. Ele presumiu que ela deveria ser uma fã de bonecas Hina, que Kaoru pensou ser uma de suas amigas. Ele rapidamente pegou um caderno e pediu seu nome e escola. Ela se apresentou como Juju Uhu, e Gojo ficou surpreso ao saber que ela era na verdade mais velha do que ele. Ele se ofereceu para mostrar algumas peças concluídas, o que a deixou animada. Mas essa animação não durou. Gojo a levou para a sala de exibição cheia de lindas bonecas Hina vestidas. Ele estava animado para compartilhar sua paixão, mas Juju não ficou impressionada. Enquanto Gojo assumia que havia encontrado outra entusiasta de bonecas, ela estava claramente pensando: por que estou cercada por bonecas antigas? Mesmo assim, depois de olhar ao redor, ela admitiu que o artesanato era ótimo e as roupas eram deslumbrantes. Então, ela perdeu a paciência e perguntou por que estava sendo mostrada bonecas em primeiro lugar. Gojo lembrou-a de que aquilo era, afinal, uma loja de bonecas Hina. Foi então que Juju pegou o celular e mostrou-lhe uma foto de Kita, explicando que queria encomendar um traje de cosplay como o dela. Gojo ficou surpreso, mas rapidamente explicou que não aceitava encomendas. As roupas eram projetos pessoais, não estavam à venda. Mas Juju não recuou. Ela se aproximou e, sem hesitar, lançou a ameaça final. Se ele não concordasse em fazer o traje dela, ela o acusaria de ser um pervertido, especialmente depois do incidente no banheiro. De repente, o cérebro de Gojo se iluminou. Essa garota não era apenas uma cosplayer qualquer. Ela era a incrível Juju, a que Kita tanto elogiou. Percebendo que as peças se encaixavam, ele rapidamente pediu desculpas por ter assumido que ela ainda estava no ensino fundamental apenas por causa de sua altura. Ele então perguntou como ela tinha descoberto onde ele morava. Juju explicou casualmente que tinha visto o post do evento da Kita e apareceu apenas para ver o cosplay pessoalmente. Depois de segui-los o dia todo e perceber que Gojo estava por trás do figurino, ela decidiu segui-lo até em casa, naturalmente. Não muito tempo depois, Kita apareceu, deslumbrada por ver seu ídolo do cosplay bem na sua frente. Ela instantaneamente esqueceu as fronteiras e entrou com elogios sem parar, chamando-a de adorável e fazendo 1 milhão de perguntas. Depois que Gojo conseguiu acalmar as coisas, Juju foi direto ao ponto. Ela queria que ele fizesse uma fantasia de Shion do seu anime favorito.
Os olhos de Kita brilharam de excitação e ela começou a explicar o show e o personagem com toda a energia. Enquanto Kita descrevia todos os detalhes, Juju ficou surpresa por ela realmente saber do que estava falando, e não apenas mais uma cabeça de vento. Gojo acrescentou que Kita era uma grande fã de Xion e até tinha imagens dela por todo o seu saco. Quando perguntada por que ela mesma não fazia cosplay do personagem, Kita admitiu que não se sentia fisicamente adequada para o papel, e não queria arruinar a imagem de um personagem que ela amava tanto. Essa resposta atingiu Juju no coração. Ela sorriu e disse a Kita que ela era exatamente o tipo de cosplayer que respeitava, alguém que se importava. Ela até pediu desculpas por julgar muito rápido. Quando as coisas se encerraram, Juju se preparou para sair e pediu a Gojo seu contato para poder compartilhar a referência do traje e as medidas. Antes de sair, ela disse casualmente, não tenha a ideia errada, e quando perguntaram o que ela queria dizer, ela disse que era óbvio que os dois estavam namorando. Gojo quase explodiu tentando esclarecer isso e saiu correndo da sala. Confusa, Juju olhou e viu Kita flutuando de felicidade, percebendo que ele não tinha namorada afinal. Saindo de seu transe, Kita perguntou se Juju queria fazer um cosplay com ela algum dia, mas foi recebida com um não imediato. Gojo voltou para encontrar Kita ainda tentando convencer Juju a fazer um ensaio em grupo, mas Juju explicou que ela preferia fazer cosplay solo e já havia planejado alugar um estúdio. Quando Kita imaginou como ela ficaria fofa na sessão de fotos, implorou para ir junto. Juju continuou dizendo não até que Kita ofereceu dividir o custo do aluguel. Gojo acrescentou que também estaria lá para ajudar com maquiagem e retoques. Com isso, Juju percebeu que poderia economizar dinheiro e gastá-lo em peças de figurino melhores. Isso mudou tudo. Quando Kita estava prestes a desistir, Juju concordou. Kita comemorou e Gojo se ofereceu para assistir ao anime para entender melhor o personagem. Juju perguntou por que as referências não eram suficientes, e Gojo explicou que gostava de conhecer o personagem para capturar os detalhes corretamente, assim como assistiu às filmagens do jogo emocionante de Kita para o vestido de Shizuku. Ele pegou o telefone para encontrar onde assistir, mas Kita disse que tinha a coleção completa e poderia emprestá-la a ele. Gojo sorriu até ela mencionar casualmente que tinha mais episódios do que One Piece. Na manhã seguinte, Gojo disse a Kaoru que ele estava indo para a casa de Kita. Kaoru disse a ele para não se preocupar com a loja e depois voltou sua atenção para uma cabeça de boneca que Gojo havia pintado recentemente. Nervoso, Gojo assumiu que não estava muito boa, já que não praticava há um tempo. Mas para sua surpresa, Kaoru elogiou a melhoria. Ele explicou que a pintura de Gojo costumava ser um pouco rígida, mas agora suas linhas estavam mais suaves e naturais. Ele achava que passar tempo com Kita, especialmente fazendo sua maquiagem, o ajudou a se soltar. Ele também lembrou Gojo para não ficar focado demais. Para ser um grande criador de bonecas, ele precisaria de mais do que apenas habilidade técnica. Mais tarde naquele dia, Gojo apareceu no apartamento de Kita. Depois de tocar a campainha várias vezes sem resposta, ele começou a se perguntar se estava apenas muito cedo. De repente, Kita correu para a porta em seu pijama, pedindo desculpas por ter dormido demais. Mas o cérebro de Gojo deu um curto-circuito. Tudo em que ele conseguia se concentrar era na parte do corpo dela que ele nunca parava de medir mentalmente. Notando sua expressão, Kita se viu no espelho e ofegou de horror. Ela não tinha colocado suas lentes de contato. Ela rapidamente fechou a porta para se arrumar antes de deixar Gojo entrar. Quando finalmente abriu a porta novamente, ele lhe entregou uma sacola de pudim como um presente casual. Kita, ainda agitada por ele vê-la tão de perto sem suas lentes, não percebeu que Gojo estava congelado na porta. Ele nunca tinha ido à casa de um amigo, muito menos de uma garota, e agora estava confuso. Ele considerou apenas pegar os DVDs e sair, mas Kita o convidou para assistir alguns episódios com ela. De jeito nenhum ele recusaria isso. Quando ela o levou para o quarto dela, ele se sentiu instantaneamente mais relaxado. Era basicamente um santuário da Shizuku. Enquanto o anime passava, Gojo começou a fazer anotações para entender melhor o personagem que ele iria desenhar. Enquanto isso, Kita estava completamente absorta no show, fangirlando muito. Então ela percebeu. Isso parecia muito com um encontro casual em casa. Com Kaoru não por perto, eles estavam sozinhos, e era diferente. Ela olhou para Gojo, e o jeito que ele estava tão focado fez seu coração disparar. Aquela energia de cara tranquilo e quieto, sim, estava mexendo com ela. Ela percebeu que estava profundamente e irremediavelmente atraída por ele. Tentando parecer calma, ela se concentrou no espetáculo até que seu estômago atraiu novamente com um alto ronco. Gojo se ofereceu para sair e comprar comida, mas Kita insistiu em cozinhar desta vez. Gojo ficou curioso, até se lembrar do superpoder dela de rechear linguiça. Ele se ofereceu para cozinhar, mas ela estava determinada a lidar com isso. Colocando seu avental, Kita de repente percebeu que não estava usando sutiã, mas ignorou, pensando que provavelmente Gojo não tinha notado. Ela verificou a geladeira e decidiu fazer o murici, daquele tipo com um toque extra de amor. Preparou seus ingredientes e cortou cebolas como uma profissional, então fritou o arroz e se sentiu orgulhosa de como estava cheiroso. Mas quando finalmente colocou no prato, o prato parecia que tinha sido derrubado e pisado.
Envergonhado, Kita tentou explicar o que deu errado e disse que ele não precisava comer isso. Mas Gojo deu uma chance e ficou genuinamente chocado. Apesar da aparência, o sabor era incrível. Kita perguntou se Gojo estava apenas tentando ser legal com a comida, mas ele assegurou que estava falando sério. Estava realmente deliciosa. Esse pequeno aumento de confiança a animou. Depois disso, eles continuaram assistindo ao anime juntos até que Gojo ficou tão emocionalmente investido que começou a chorar. Tentando não rir, Kita lhe entregou alguns lenços. Mais tarde, depois de ir para casa, Gojo fez uma chamada com Juju para mostrar a ela os esboços dos trajes. Ela ficou impressionada com a quantidade de detalhes que ele incluiu. Ela ofereceu-se para enviar o dinheiro para o tecido, mas decidiu esperar até que Gojo tivesse um orçamento adequado escrito. Quando ele perguntou sobre cabelo e maquiagem, Juju disse que cuidaria disso ela mesma. Curioso, Gojo perguntou como ela conseguia fazer as pálpebras parecerem diferentes em certas fotos. Juju trocou o vídeo, levantou um pedaço de fita adesiva e explicou como a usava para ajustar a forma dos olhos. Foi aí que Gojo percebeu. Eles poderiam ter feito o cosplay da Kita ainda mais preciso se tivessem conhecido esse truque antes. Juju ficou surpresa por não saber sobre essas coisas. Gojo admitiu que era a primeira vez que fazia design de cosplay. Ela ficou chocada. A qualidade do vestido de Kita não parecia trabalho de iniciante. Então ela mencionou que as fotos de cosplay de Keita foram tiradas com um telefone, e sugeriu usar uma câmera adequada para futuras sessões. Ela explicou que a irmã mais nova, Shinju, estava por trás de todas as suas fotos, e sugeriu que Gojo e Keita investissem em uma câmera também. Quando Gojo perguntou se Shinju poderia mostrar-lhe como usar uma, Juju o convidou para se encontrarem em um restaurante familiar perto da casa dela. Gojo concordou e agradeceu antes de desligar a chamada. Animado, ele mandou uma mensagem a Keita com as novidades. Ela ligou de volta imediatamente, insistindo em vir também para que pudesse aprender fotografia. Enquanto ela imaginava como era a irmã mais nova de Juju, ela visualizava alguém super pequena e fofa. Mas quando chegaram ao restaurante, havia alguém ao lado de Juju, que não combinava em nada com aquela imagem. Gojo foi pego de surpresa com a aparência madura de Shinju, especialmente na área do busto. Quando Keita perguntou sua altura, ficou claro que os pensamentos de Gojo tinham se desviado. Após olhar as fotos que Shinju tinha tirado, Keita elogiou suas habilidades. Juju acrescentou orgulhosamente que Shinju havia criado sua conta de cosplay e nome. Shinju explicou que só queria que os outros vissem como sua irmã era fofa, e a conta acabou se tornando muito popular, mas como ela não sabia lidar com todos os comentários, ela simplesmente os ignorou. Juju disse que não se importava com o que as pessoas pensavam online, mas Shinju admitiu que ter fãs a fazia se sentir bem. Keita sorriu, dizendo que era óbvio o quanto ela amava sua irmã. Quando Shinju confirmou, Juju corou e desviou o olhar. Então Shinju pegou a câmera DSLR profissional de seu pai e disse que fotografia era seu hobby. Gojo perguntou o que tornava a câmera melhor que um telefone. Ela explicou que câmeras DSLR possuem qualidade de imagem muito superior e oferecem mais controle sobre o fundo. Ao ver o quão apaixonada Shinju estava, Keita perguntou se ela já havia tentado cosplay. Shinju hesitou, mas quando Juju se envolveu, ela admitiu que só gostava de tirar fotos, não de se vestir. Depois de testar a câmera ela mesma, Keita ficou impressionada com a diferença e disse que queria uma também. Gojo olhou o preço e quase desmaiou, especialmente quando percebeu que as lentes eram vendidas separadamente. Juju disse que o custo só aumentou com os acessórios e Gojo desistiu do sonho ali mesmo. Ele se perguntou como todos aqueles fotógrafos de eventos podiam pagar por tal equipamento. Keita brincou que teriam que se contentar com celulares até que ela pudesse vender um rim. Juju lembrou-os de manterem-se realistas com o orçamento. Antes de se despedir, Juju os convidou para ver algumas opções de estúdio e sugeriu que se encontrassem na estação de trem no fim de semana. Finalmente o dia chegou e eles chegaram ao estúdio, um velho hospital abandonado transformado em local para fotografia. Keita e Shinju estavam radiantes de empolgação, correndo para dentro do prédio para explorar. Atrás deles, Juju suspirou, questionando silenciosamente como sua vida a levou a esse cenário de aparência assombrada. Na entrada, Gojo comentou que o clima sombrio era perfeito para recriar cenas do anime. Juju concordou, mas também admitiu que era um pouco perturbador que ele realmente tivesse assistido a toda a série. Antes de muito tempo, Keita e Shinju os chamaram. Quando Gojo se aproximou, percebeu que Juju havia parado na porta, paralisada. Quando ele perguntou se ela estava desconfortável, ela negou e entrou com raiva para provar que não estava assustada. No andar de cima, Keita perguntou se os corredores estavam muito escuros, mas Shinju disse que o flash resolveria. Ela explicou animadamente como ajustar a iluminação e Keita se juntou a ela, empolgado para aprender novos truques de fotografia. Quando notaram o céu ficando cinza, decidiram encerrar rapidamente. Quando a chuva começou a cair, Gojo encontrou Juju agachada em um canto. Ele perguntou se ela queria voltar, mas ela insistiu em ficar. Ver ela se esforçando deixou Gojo curioso. Por que ela estava se esforçando tanto? Ela olhou para ele e perguntou se ele tinha um sonho para o futuro. Gojo respondeu que queria se tornar um artesão de bonecas Hina. Juju sorriu suavemente e disse a ele para não desistir.
Então a expressão dela mudou enquanto ela compartilhava seu sonho de infância. Tornar-se uma garota mágica. Ela era obcecada quando era mais jovem, mas a realidade a esmagou quando percebeu que não era possível. Então, um dia, ela descobriu o cosplay, e embora sua primeira tentativa tenha sido um desastre, isso lhe trouxe alegria. A partir daquele momento, ela decidiu perseguir seu sonho do seu próprio jeito. Gojo perguntou por que ela queria que ele fizesse sua fantasia. Juju corou e admitiu que sentiu ciúmes ao ver as fotos de cosplay de Kita. A roupa havia conquistado seu coração à primeira vista, e ela sabia que tinha que usar algo feito pela mesma pessoa. Esse comentário atingiu Gojo profundamente. Ele se lembrou da primeira vez que viu as bonecas Hina de seu avô e as chamou de as coisas mais bonitas que já tinha visto. Naquela época, Kaoru lhe disse que eles foram projetados para fazer as pessoas se apaixonarem à primeira vista, e foi isso que inspirou Gojo a seguir a fabricação de bonecas. Agora, de pé naquele estúdio, Gojo começou a chorar. Juju ficou um pouco em pânico, mas ele segurou a mão dela e agradeceu, prometendo dar o seu melhor. Infelizmente, Juju não estava acostumada com meninos. Ela frequentava uma escola só para meninas, e aquele pequeno contato a fez desmaiar na hora. Dias depois, após as finais terminarem, Kita convidou Gojo para ir à praia. Ele ficou surpreso ao se encontrar realmente lá. Pensando que era para uma sessão de cosplay, ele perguntou o que estavam fazendo. Kita apenas disse que era verão e que tinham terminado os exames. Esse já era motivo suficiente. Enquanto mastigava um hambúrguer, ela pediu a ele que lhe desse algumas batatas fritas. Antes que ele pudesse pegá-las, um pássaro desceu e roubou seu hambúrguer. Eles tentaram mudar de lugar, mas o pássaro continuava seguindo. Gojo rapidamente jogou algumas batatas fritas para distraí-lo, enquanto escapavam com o último hambúrguer. Depois eles se sentaram perto do oceano e dividiram o sanduíche do Gojo. Depois de relaxar um pouco, Kita correu em direção às ondas para molhar os pés, levantando sua saia curta no processo. Envergonhado, Gojo desviou o olhar, mas ela o chamou para se juntar a ela. Ele desajeitadamente tirou os sapatos, arregaçou as calças e entrou na água. Surpreso com o movimento da areia sob ele, ele se assustou. Kita riu e perguntou se era a primeira vez dele na praia. Ele admitiu que sim, ele sempre esteve ocupado com bonecas Hina enquanto crescia e nunca fez coisas assim. Olhando em volta, Gojo disse que a vista era linda, e agora ele entendia o que seu avô quis dizer sobre a necessidade de experiência de vida para se tornar um grande artista. Kita, tocada por suas palavras, disse que queria levá-lo a todos os lugares, só os dois. Gojo concordou imediatamente. Envergonhada, Kita disse que precisava de uma bebida e saiu correndo, percebendo que acabara de sugerir mais tempo a sós. Quando ela olhou para trás e viu Gojo olhando pacificamente para as ondas, sorriu e tirou uma foto rápida dele antes que ele tropeçasse e caísse de cara na água. Mais tarde naquela semana, eles se encontraram no quarto do Gojo para verificar alguns materiais novos. Do nada, Kita levantou a saia, fazendo Gojo entrar em pânico, mas ela estava apenas usando um maiô. Ela lembrou a ele que havia enviado uma foto da última vez e nunca recebeu uma resposta. O que ela não sabia é que Gojo precisou de muitos lenços depois. Enquanto ela continuava a se exibir, Gojo implorou por 1 minuto sozinho, claramente sobrecarregado. Kita tentou provocá-lo, mas ele a avisou para não pressioná-lo ou ele teria um colapso. Após o caos, eles se sentaram para pintar uma pedra preciosa preta para um dos figurinos. Kita disse que estava feliz por ser útil, o que lembrou Gojo da primeira vez que ele se sentiu útil para alguém. Então, Kita ficou muito animada para experimentar a nova roupa, e começou a se despir, fazendo Gojo cobrir os olhos e gritar internamente. Nesse momento, Kita percebe que está usando o sutiã errado, bem quando sua mente finalmente volta ao normal e ela rapidamente se cobre. Um pouco depois, Juju experimenta sua roupa e diz a Gojo que está incrível. Gojo pergunta se há algo que ela mudaria, e ela diz que a saia precisa de mais volume. Talvez uma anágua possa resolver isso. Então ela veste a capa e fica impressionada com o forro sofisticado. Gojo acrescenta. Ele avisa que é um pouco pesado, mas Juju diz que isso é ótimo para a câmera. Enquanto isso, Kita gostaria de entender melhor as coisas de cosplay e tenta dar algumas opiniões ao Gojo, mas tudo o que ela consegue são comentários aleatórios como "isso é louco". Gojo se oferece para ajudar com a maquiagem e o estilo da peruca dela. Juju se junta, dando dicas para ajudar a corresponder mais ao personagem. Gojo pega a fita adesiva e começa a ensinar como levantar as pálpebras. Kita está empolgada para tentar e Juju ajuda a alinhar perfeitamente. Quando termina, Kita olha no espelho e ri por parecer uma impostora, mas então dá um soco brincalhão em Gojo de tanta empolgação e fica super animada para a sessão de fotos. Mas de repente começa a chover e o clima chuvoso acaba com o humor dela. Juju, no entanto, diz que o clima sombrio é perfeito para o tema. Ela elogia o visual da Kita, e Kita começa a se entusiasmar sobre o quanto ama ambos os personagens. Ela pede uma selfie e Juju concorda desta vez, então Kita aposta no Twitter. Então eles percebem que Gojo e Shinju ainda estão fora. Quando a porta finalmente se abre, Kita e Juju congelam com o que vem. Acontece que depois que Juju desmaiou no dia anterior, todos voltaram mais cedo. Gojo pede desculpas por não perceber antes, mas Juju diz que está bem agora. Kita diz que tem outros planos e sai primeiro, deixando Gojo com as irmãs.
Shinju diz que quer explorar as lojas da estação, então Juju vai com ela, deixando Gojo sozinho com Shinju. É nesse momento que Gojo pergunta gentilmente se ela já quis fazer cosplay também, mas apenas não conseguiu dizer isso na frente da irmã. Ela olha pra baixo, e quando Gojo começa a sair, ela o para e diz que há um personagem que ela sonha em fazer, uma irmãzinha fofa e pequena. Ela tem medo de parecer estranha fazendo isso, e que Juju pode não achar legal. Gojo diz a ela que o cosplay permite que qualquer pessoa se torne quem quiser e promete ajudar. Ele também diz que Juju não julgaria. Shinju sorri e pede ajuda para se fantasiar de alguém do mesmo anime que Kita e Juju. Gojo acha que é a garota de cabelos vermelhos, mas ela diz que na verdade é um dos personagens masculinos. Gojo não reage e ouve sem julgamento. Eles concordam em levá-la escondida para a sessão de fotos. Shinju menciona que tem dificuldades com roupas por causa do busto e também não tem muito dinheiro, já que vive de uma mesada. Gojo sabe que fazer cosplay não é barato, mas ele está determinado a realizá-lo. Eles voltam para a casa dele e ele pega seu uniforme escolar, que se parece com o do anime. Shinju pede para experimentar e Gojo espera do lado de fora, sonhando acordado com Kita usando suas roupas. Quando ele volta, um botão mal está segurando e outro voa como um míssil. Gojo conserta e mostra a ela como podem ajustar as mangas. A única coisa que resta é descobrir como fazê-la parecer mais com um cara. Bonecas Hina nunca tem esse problema, já que usam kimonos, mas então Gojo tem uma ideia: como embrulhar o peito dela? Enquanto espera do lado de fora novamente, ele se lembra de como Kita usava 2 sutiãs apenas para fazer seu peito se destacar e percebe o quanto as meninas estão comprometidas em parecer exatamente como seus personagens favoritos. Gojo volta para a sala para verificar Shinju, mas ela está frustrada porque seu peito ainda não fica escondido. Ele também nota que sua figura é mais suave do que a forma atlética do personagem que ela está tentando imitar. Então, ele faz uma busca online e encontra um post sugerindo um binder de peito. Eles conferem e ficam surpresos que serve perfeitamente no tamanho dela e é tão barato que parece inacreditável. Problema resolvido. Depois Gojo começa a medi-la, mas quando ele tenta alcançar sua cabeça, seu peito atrapalha. Dias depois eles se encontram para cortar sua peruca. Shinju fica impressionada com o quão calmo ele parece, mas quando ele admite que está nervoso também, ela se sente um pouco menos sozinha. Gojo então compartilha que alguém que ele admira também tem limites, assim como eles. Gojo de repente fica distraído depois de chamar Shinju de fofa, mas rapidamente volta e diz: todo mundo tem coisas com que lidam, mesmo que não mostrem. Isso fica na mente de Shinju enquanto eles passam para cabelo e maquiagem, finalmente transformando-a no personagem que ela ama. Quando Kita e Juju a veem, elas elogiam o quão incrível ela está. Shinju se ilumina ao ouvir os elogios de suas irmãs. Após a empolgação, as meninas tiram uma selfie em grupo, marcando o primeiro cosplay de Shinju. Em seguida, ela começa a tirar fotos delas sem parar. Ela até sugere recriar uma pose clássica do anime. No entanto, Juju está muito assustada com o prédio abandonado. Mas quando ela vê Kita agindo totalmente no personagem, quase assustadora, ela fica vermelha de vergonha por quão fofa Juju parece de perto. Kita começa a rir, adorando o momento. Embora Juju saiba que está meio que estragando a filmagem, ela não consegue deixar de se sentir feliz. Depois de todo aquele caos, ela se aproxima de Gojo e agradece por tudo que ele fez por Shinju. Ela imagina que ele provavelmente pagou por algumas coisas e diz que vai reembolsá-lo. Então, ela admite silenciosamente que não fazia ideia de que Shinju queria fazer cosplay e se sente como se tivesse falhado como irmã mais velha. Mas Gojo diz pra ela: não é fácil compartilhar o que você ama, às vezes. Isso faz Juju admirar Gojo ainda mais, embora ela mantenha esses sentimentos pra si mesma. Enquanto isso, Kita faz mais poses e Shinju tira uma foto perfeita dela. Mas infelizmente, a câmera dela não aguentou e quebrou. Depois, Kita e Shinju olham as fotos e ficam impressionadas com o quão bem ela fez. Então Juju percebe que seu amor pelo trabalho de figurino do Gojo não era o único sentimento presente. Após Shinju notar a reação de Juju, ela pergunta se parecia estranho. Juju diz que estava com ciúmes, já que é um papel que ela nunca poderia desempenhar. Shinju lembra a ela que ela fica ótima em qualquer cosplay, mas Juju explica que sempre escolhe personagens que sabe que pode interpretar bem. Embora ela esteja bem com sua aparência, às vezes se pergunta como seria se fantasiar como alguém totalmente diferente. É quando Shinju se lembra do conselho de Gojo. Ela diz a Juju que planeja conseguir um emprego e economizar para continuar se fantasiando. Juju sorri e diz que está animada porque seus ensaios preferidos são os que têm apenas Shinju. Shinju sorri, dizendo que também adorou fazer o cosplay em grupo, enquanto Juju olha fixamente para uma foto de Gojo e murmura: adivinhem pessoal, não foi tão ruim. Enquanto Gojo está olhando as fotos, Kita liga para ele, toda animada sobre como elas ficaram. Ela elogia suas habilidades com maquiagem masculina e pergunta se Shinju realmente vestiu o uniforme da escola dele.
Quando ele diz sim, ela fica surpresa e quer saber como eles conseguiram tão rápido. Gojo explica casualmente que Shinju tinha vindo e eles trabalharam nisso juntos. É quando Kita fica em silêncio, completamente chocada que ele estava sozinho com uma garota bem dotada. Para puni-lo, ela o ignora. Pouco tempo depois, as férias de verão começam e Gojo está empolgado para trabalhar tanto em suas bonecas Hina quanto no novo cosplay de Kita. Desta vez, ela escolheu uma personagem ousada chamada Verônica que está quase sem roupa. Eles tinham assistido ao anime juntos, mas Gojo não percebeu o problema óbvio. Ele estava mais focado em como replicar o tom de pele escuro dela. Agora no presente, Gojo está aliviado porque a fantasia foi muito mais fácil do que as outras. De repente, Kita chega e Gojo corre para encontrá-la, surpreso com o quão bronzeada e suada ela parece. Quando ele pergunta, ela explica que teve que aplicar base no corpo todo. Ela então pergunta se pode tomar um banho, já que está pingando. Gojo espera do lado de fora, oferecendo-lhe um conjunto de roupas frescas que ela possui. Depois, Kita relaxa com uma bebida gelada, sentindo-se revigorada, enquanto Gojo não consegue parar de pensar em como ela agora está usando a camisa dele e cheirando como o sabonete dele. O cérebro dele começa a agir de novo, e ela nota seu rosto vermelho. Ela ri disso e mostra a ele a base e o rímel que está usando, além de algumas correntes pesadas que dão uma vibração intensa. Gojo vê outra coisa na bolsa dela, então ela mostra a ele o papel de parede que comprou para trocar os fundos das fotos. Ele entrega a ela os dentes personalizados que fez com unhas postiças e ela rapidamente os coloca. Quando ela sorri, Gojo fica impressionado com quão reais elas parecem. De repente, Kita levanta a camisa para se trocar, mostrando acidentalmente. Gojo fica vermelho como um tomate e Kita pensa que ele pode ter superaquecido. Ela entra em pânico, corre para pegar água e acaba escorregando e batendo a cabeça, o que significa sem cosplay hoje. Alguns dias depois, Kita arrasta Gojo para fazer compras de roupas novas, mas desta vez para ele. Ela pergunta qual estilo ele gosta, mas ele não tem ideia. Ela entrega a ele uma camisa para experimentar e, enquanto espera, um dos funcionários da loja a vê e se pergunta quem é o sortudo dela. Mas quando Gojo sai, o cara espera silenciosamente que o sujeito pelo menos tenha outra coisa a seu favor. Enquanto fazem compras, Kita continua jogando novas camisas para Gojo experimentar, mas ela acaba amando ele literalmente em tudo, deixando claro que ela não fazia ideia do que estava fazendo. Na mente dela, Gojo parecia incrível em qualquer coisa, mesmo que ele não gostasse de nenhuma. Eventualmente, ela pegou uma camiseta básica e decidiu experimentar uma também, esperando que se ele gostasse, ela poderia combinar com o cara por quem tinha sentimentos. Infelizmente, mesmo ela estando deslumbrante, Gojo não estava nem um pouco interessado. Depois eles pararam para comer um pouco de ramen e depois continuaram a visitar mais lojas. No final, Gojo ainda não conseguiu encontrar uma única roupa que gostasse, mas Kita não parecia se importar. Ela mencionou fazer o cosplay de Verônica novamente, agora que seu machucado tinha sarado. Mas Gojo hesitou e sugeriu que ela fizesse sozinha. Isso deixou Kita desconcertada e ela ficou quieta, se perguntando se ele simplesmente não queria mais fazer cosplay com ela. Gojo explicou sem jeito que literalmente não sobreviveria ao vê-la naquele traje sem explodir. Kita finalmente entendeu o que ele quis dizer e deu um tapa nele por assustá-la, pensando que era algo sério. Ela então prometeu pensar mais cuidadosamente ao escolher personagens no futuro e disse que usaria em casa para que o trabalho dele não fosse desperdiçado. Ambos ficaram lá, com o rosto vermelho e sem jeito, até que Kita se inclinou e provocou se ele queria que ela enviasse fotos usando a fantasia. Gojo quase desmaiou, mas ela riu e disse que estava brincando. Como o calor estava ficando intenso, eles decidiram se refrescar em um café manga. Enquanto Kita conversava sobre como as máquinas de café eram legais, Gojo não parava de notar o quão próximos eles estavam sentados. Ele perguntou se o tamanho do quarto era normal e ela disse sim. Em seguida, ela tirou um cardápio e Gojo ficou impressionado com o apetite dela. Kita então pegou um novo mangá, apresentando uma sucubo correndo atrás de um cara. Ela disse que adorava personagens com tranças e queria fazer cosplay dela. Gojo pensou, bem, pelo menos isso é mais roupa do que a Verônica. Mas Kita o surpreendeu dizendo que não estava planejando fazer isso. Ele achou que era por causa da promessa anterior dela, mas ela admitiu que não achava que era fofa o suficiente para usar tranças. Gojo ficou atordoado com o absurdo e disse que ela ficaria incrível. Ela finalmente sorriu e concordou apenas porque Gojo pediu. Então Gojo perguntou casualmente o que era uma sucubus. Kita explicou dizendo que elas são demônias que fazem os caras terem sonhos loucos e drenam gerações de almas de uma só vez. Gojo parecia horrorizado e perguntou se ficaria traumatizado para sempre. Kita riu e disse, é tudo bem, tranquilo. Ela abriu o mangá e mostrou cenas onde a sucubus só quer que o rapaz tire uma soneca, mas acaba adormecendo ela mesma. Em outra parte, o menino dá chocolates a ela para que ele possa continuar trabalhando. Isso ajudou a acalmar Gojo. Enquanto Kita foi buscar o pedido, Gojo folheou o mangá, mas percebeu que o estilo de arte era muito simples. Ele não conseguiu entender o design do figurino. Isso estava em um nível completamente novo comparado aos anteriores.
No caminho para fora, ele perguntou se poderiam parar em uma livraria para procurar referências melhores. No caminho, ele viu uma loja de roupas e finalmente encontrou algo que gostou. Mais tarde em casa, ele mostrou a Kaoru o novo Jinbite que ele comprou. Alguns dias depois, Gojo disse a Kita que sua roupa estava pronta. Ela disse a ele que alugou um estúdio nas proximidades e pediu para ele encontrá-la lá. Quando eles chegaram, Gojo achou que o lugar parecia meio suspeito, mas Kita já estava correndo para dentro. Eles fizeram um check-in e subiram as escadas, onde Kita imediatamente começou a pular como minha namorada pulando ontem à noite. Mas quando Kita nota uma estranha máquina de massagem vibratória 2 em 1, ela finalmente admite que este lugar é de fato um hotel do amor. Gojo perde o controle imediatamente e diz que ela nunca lhe contou isso. Kita explica timidamente que viu uma cama gigante online como a do mangá e como o lugar era barato, ela reservou sem pensar. Ela só percebeu que tipo de lugar era depois de chegar e disse casualmente: "Ops, foi mal." Mesmo assim, ela aponta que o quarto se encaixa na vibração que ela queria. Gojo tenta se convencer de que é apenas um ponto de fotos até que seus olhos pousam naquele mesmo dispositivo vibratório, e ele fica subitamente mais apavorado do que quando visitaram aquele hospital assustador. Enquanto Gojo está em pânico, Kita menciona casualmente que muitos cosplayers reservam motéis para sessões de fotos ou encontros de meninas. Ela até mostra a ele algumas fotos. Quando Gojo vê algumas sobremesas sofisticadas em uma das cenas, ele se pergunta se este lugar também as tem. Kita sugere que eles tentem fazer um pedido, mas quando ela pega o telefone, Gojo a impede e lembra que os estudantes não devem frequentar lugares suspeitos como este. Kita concorda que não foi sua melhor ideia, mas diz que eles podem aproveitar o dinheiro que ela gastou e se oferece para se trocar. Quando ela vê a banheira enorme, ela brinca perguntando se Gojo quer entrar com ela, quase causando um ataque cardíaco nele. Enquanto ela se troca, Gojo nervosamente passa pelos canais esperando se acalmar. Mas os barulhos altos de lamento o fazem congelar. A parte curiosa de seu cérebro quer estudar um pouco, mas depois de um momento ele volta a si e desliga a televisão. Neste momento, Kita sai usando o cosplay completo e chama Gojo de gênio por adicionar detalhes fofos como o desenho de coração na gola dela. Gojo, sem jeito, explica que tentou pesquisar sobre a personagem Sukubo, mas depois de gastar uma caixa de lenços, percebeu que o mangá era na verdade bem inocente. Ele acrescentou coisas baseadas no que podia lembrar, mesmo que não fosse preciso. Kita ri e diz a ele: "Cosplay não precisa ser perfeito, liberdade faz parte da diversão." Ela diz que os designs dele são sempre incríveis, então qualquer coisa que ele crie está automaticamente certa. Quando Gojo estava prestes a agradecê-la, ela solta aleatoriamente uma dica de vida dizendo: "Há um boato de que ter uma camisinha na carteira traz boa sorte." Ela então corre pela sala procurando uma, e quando encontra, entrega a Gojo dizendo: "Vamos ter um momento de sorte juntos." Mais tarde, após uma sessão de aplausos, Gojo a ajuda com o cabelo e a maquiagem e diz que ela acertou totalmente o visual. Enquanto ele continua olhando, ele sussurra: "Linda." Mas acontece que ele está falando sobre a peruca. Depois disso, ele sugere algumas poses para ela fazer na cama. Ela até encena uma cena onde come chocolates, o que faz alegremente para a sessão. Gojo então sugere que eles tentem uma foto onde o personagem canta sua canção de ninar. Kita tenta posar para isso, mas algo parece errado. Ele percebe que a foto precisa dela olhando diretamente para a câmera, como se fosse do ponto de vista do personagem principal. Então, Gojo sobe na cama e diz a Kita para subir em cima dele para que ele possa conseguir o ângulo certo. Kita hesita, preocupada que ela possa esmagá-lo, mas Gojo diz que está tudo bem. Ela sobe delicadamente e ele consegue tirar a foto perfeita. Kita fica emocionada e diz o quanto está se divertindo. Gojo fica vermelho e concorda, mas logo em seguida ouve ruídos questionáveis vindos do quarto ao lado. É aí que ele percebe. Eles ainda estão dentro de um hotel do amor e ele acabou de dizer a ela para subir em cima dele. Suas calças começam a apertar e, em pânico, ele agarra Kita para tirá-la de cima. Mas nesse momento, as luzes se apagam e eles acabam desajeitadamente entrelaçados, de frente um para o outro, em uma posição bem comprometedora. Gojo ainda está segurando Kita, e ambos estão com o rosto vermelho enquanto se olham. Justo quando começam a se inclinar, o telefone da sala toca, completamente acabando com o clima. Gojo atende e descobre que o tempo deles acabou. Eles estão sendo convidados a sair. Kita vai se trocar, aflita com a proximidade das coisas. Aquela noite, Gojo bate a cabeça com uma mão enquanto a outra lida com as emoções. Alguns dias depois, Gojo recebe uma mensagem de texto de Kita pedindo ajuda. Quando ele vai correndo até lá, ela explica que não pode mais ir ao festival com seu pai. Ele cancelou com ela. Gojo lembra ela que ainda tem muitos deveres de casa para lidar. Kita admite que esqueceu porque estava sobrecarregada com trabalhos de meio período. Curioso, Gojo pergunta que trabalho ela está fazendo. Ela entrega a ele uma revista com sua foto, e por um segundo, ele pensa que ela é famosa. Ela explica que é na verdade uma modelo amadora que foi descoberta por um editor em seu salão. Gojo fica surpreso com o quão diferente ela parece, e ela lhe diz que é graças à maquiagem profissional.
Ela também revela que está trabalhando muito para economizar para uma câmera cara. Mais tarde, Kita sugere que assistam a um filme de terror. Gojo não é muito fã de coisas assustadoras, mas ela diz que não pode ser tão ruim. Ela acaba tremendo durante o filme, enquanto Gojo surpreendentemente aproveita tanto que ele reassiste cenas para estudar o figurino e os efeitos especiais. Depois, Kita termina sua lição de casa e fica feliz por não haver matemática. Mas quando Gojo a lembra que tinham exercícios para completar, ela percebe que os deixou na escola. Eles voltam para pegá-los, e Kita diz que a escola parece assustadora depois de assistir ao filme de terror. Gojo lembra que precisa de mantimentos e convida a Kita para jantar. Ela fica animada, feliz por fazer uma pausa do arroz frito. No caminho, eles passam por uma piscina, e Kita anda muito perto. Gojo a avisa, mas ela escorrega e cai. Em pânico, Gojo pula para salvá-la, apenas para perceber que ela não sabe nadar. Depois de puxá-la para fora, ele pergunta como ela continua indo à praia. Kita diz que vai só para comer, sair e relaxar com os amigos. Ela também adora ver como a luz do sol faz o oceano brilhar. Kita pergunta se é bobo amar o mar, mesmo que ela não saiba nadar. Gojo diz que faz sentido ele ser obcecado por bonecas Hina, mesmo que ele não as faça. Então, Kita se ilumina e sugere que eles encontrem outro festival e vão juntos. Gojo a lembra sobre seu dever de casa, então ela promete terminá-lo rapidamente com a ajuda dele. Naquela noite, enquanto Gojo trabalha em uma de suas bonecas, Kita o atualiza sobre seu progresso em matemática. Mais tarde, ele diz a Kaoru que está saindo para o festival. Kaoru o dispensa, parecendo esperançoso sobre futuros netos. No festival, Gojo fica surpreso com a enorme multidão e se pergunta como encontrará Kita. Nesse momento, ela corre até ele em um adorável yukata, girando de forma brincalhona. Gojo não consegue evitar olhar para ela, completamente hipnotizado. Quando Kita percebe Gojo olhando, ela o provoca dizendo que ele é o tipo de cara que perde a cabeça por causa do pescoço de uma garota. Nesse segundo, seu rosto fica vermelho brilhante e ele começa a gaguejar. Ela percebe que acertou em cheio e fica feliz por ter usado um yukata. A partir desse ponto, ela mantém orgulhosamente seu pescoço descoberto enquanto caminham pelo festival. Ela logo vê uma barraca vendendo maçãs carameladas e vai pegar uma. Mas depois de conferir algumas barracas, Gojo começa a entrar em pânico, imaginando que tipo de monstro poderia estar escondido sob toda aquela maquiagem fofa. De repente, eles ouvem um anúncio no alto-falante de que os fogos de artifício estão prestes a começar. Enquanto se dirigem para lá, Gojo admite que nunca assistiu aos fogos de artifício na praça antes. Kita pergunta a ele como isso é possível, mas antes que ele possa responder, o show começa. Gojo fica ali maravilhado, apreciando a bela vista, o céu iluminado e a multidão animada. No passado, ele sempre estaria em seu quarto, ouvindo fogos de artifício de longe sem nunca os ver. Mas este ano foi diferente, e a grande diferença foi Kita. Quando ele olha para ela, ela se vira para olhar de volta e por um momento tudo parece perfeito, até que ela coloca a língua azul para fora e estraga totalmente o clima. Depois do evento, Kita descobre que seus pés estão doloridos e machucados por causa das sandálias. Quando Gojo se oferece para pegar alguns curativos, ela diz que seria mais fácil se ele a carregasse. Então, ele a levanta nas costas e eles conversam sobre como a noite foi divertida. Ambos concordam que estão felizes por terem vindo, mesmo que não tenha terminado perfeitamente. Kita pede desculpas pelo incômodo e promete ser mais cuidadoso da próxima vez. Gojo sorri discretamente, percebendo que isso significa que eles passarão o próximo ano juntos também. Mais tarde naquela noite, quando Gojo está prestes a dormir, ele recebe uma ligação surpresa de Kita. Ela diz que assistiu a continuação daquele filme de terror, e agora não consegue dormir por causa dos barulhos assustadores. Ela implora para ele apenas falar com ela até ela adormecer. Gojo concorda e Kita começa a divagar sobre todas as coisas de verão que ela não pôde fazer. Enquanto Gojo lentamente adormece, Kita sorri suavemente, pensando em todas as coisas que eles compartilharam. Quando ela tem certeza de que ele está dormindo, ela sussurra que o ama, mesmo que ele não ouça, e então encerra a chamada suavemente com um bom noite silencioso. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes assim, confira os outros animes no canal, e nos vemos no próximo.